Bolo aqui no Fica Café Especiais. Hoje a gente está recebendo a Dariane e junto para conduzir a conversa, Thaís Leite. Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo jóia. Hoje a gente vai bater um papo sobre emprego, assim, né? Sobre trabalho, estresse do trabalho. A gente gosta muito de trabalhar, né? Pelo jeito eu tô com sintomas desse. A gente já viu aqui que pode ocorrer. Então, me conta um pouquinho sobre essa síndrome que você desenvolveu, né? E como que você lidou com ela? Tá, legal. Então, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que pode ser desenvolvida a partir de um estresse crônico. Quando a gente entra num ritmo excessivo ou que você efetivamente fica exposto a alguma situação de pressão, de estresse muito constante e recorrente, com o tempo isso pode ser desencadeado, né? Essa síndrome, ela efetivamente leva a pessoa a ter um desgaste emocional, um desgaste psicológico e chega também a consequências físicas. No meu caso, durante um período eu tive consequências físicas também. Hoje eu faço acompanhamento com nutrólogo, eu tenho uma equipe que me acompanha, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que cuidar mais da minha alimentação, porque ela impacta diretamente no físico. Um dos principais sintomas quando a gente desenvolve, né, a gente sabe quando a gente está mais estressado, você percebe que você está muito irritável, fica com uma irritabilidade alta, você se sente fadigado, não só psicologicamente, mas fisicamente também, como se você já tivesse dado tudo que você tem para dar e tivesse que entregar mais além daquilo ali. Esquecimento é um dos sintomas da síndrome de burnout que pode apresentar. Então, quando eu comecei a notar, isso foram há 6 anos atrás que aconteceu, quando eu comecei a notar que isso estava muito extenso e eu estava me sentindo fisicamente exaurida, exausta, e estava ficando cada vez mais delicado para lidar com isso, eu procurei ajuda, né, para identificar o que estava acontecendo, porque até então eu não conhecia. Então eu passei por um acompanhamento médico, o médico diagnosticou que eu estava apresentando sintomas da síndrome de burnout e a partir daí eu comecei toda uma remodelagem do meu estilo de vida. Então eu trabalhava muito mais horas do que eu trabalho hoje eu trabalho bastante, mas eu ainda trabalhava mais. Eu trabalhava numa empresa que eu acabava ficando muito exposta a situações de estresse, de pressão, mas não estresse e pressão do dia a dia, coisas que são um pouco mais desgastantes do que o que ocorre normalmente no dia a dia do trabalho. E diante disso tudo, eu tomei algumas decisões. Uma das decisões que eu tomei foi me desligar do meu antigo emprego, né? Então pedi para sair, para me desligar desse antigo emprego. Criei a minha empresa, que eu atuo hoje, estou há 5 anos com essa empresa no mercado e desde então eu tenho retomado com outro estilo de vida, diferente, mais equilibrado. Eu ainda trabalho bastante e eu gosto de fazer isso, né? Então eu quero continuar fazendo isso por muitos e muitos anos, mas dentro de um equilíbrio maior, que é para não chegar no ponto físico. E quando você já teve alguma vez essa síndrome, ou quando isso já foi desencadeado alguma vez fisicamente isso em você, se você chega num limiar muito próximo de um estresse que vai desencadear de novo, você sente. Fisicamente você sente que você tá... um gatilho, é um gatilho, exatamente. Então, desde então eu tenho trabalhado formas de conter o estresse, de me manter mais calma, de ter um ritmo menos acelerado em relação ao que eu tinha e trazer para o meu dia a dia atividades que me motivam, que me dão prazer, né? Eu gosto muito de trabalhar com gente, de ajudar as pessoas, então eu fui mudando o meu foco de trabalho para essa área que eu gosto bastante. E você já conhecia essa síndrome antes de ser diagnosticado ou foi algo novo que você nem imaginava que existia? Como que foi essa parte do diagnóstico? Não conhecia, nunca tinha escutado falar. Eu sabia que às vezes as pessoas ficavam estressadas, né, Aline? Eu falava, tudo bem, às vezes as pessoas ficam estressadas e elas estarem estressadas é normal, se você ficar estressado é parte da vida. Mas à medida que isso foi se agravando, eu comecei a achar que não estava legal, não era dentro de uma normalidade aquilo ali, porque eu comecei a ter muita insônia,
ter longos períodos assim que eu tinha muita dificuldade para dormir. E quando a gente deixa de dormir, não sei vocês, mas eu sem dormir, nossa, não dá para contar comigo. Rende, eu fico meio irritada. Você fica ali cansado. Mas você né? percebeu esses sintomas assim, já faz 6 anos, né? 6 Mas anos. foi assim, não aguento mais isso ou já começou antes? Você fala, Começou antes, é gradual, isso vai avançando gradual. Então, acontece de você ter uma insônia, aí depois dessa insônia ela pode ir piorando um pouquinho mais, depois da insônia começa a aumentar a irritabilidade, depois da irritabilidade você começa a perceber outro sintoma também frequente da síndrome de burnout, às vezes as pessoas apresentam taquicardia, sudorese das mãos, que elas ficam muito agitadas, estressadas ali. Então você começa a notar que tem alguns sintomas que o seu organismo está te mostrando que é hora de reorganizar aquilo ali. Então, esses foram os principais sintomas, o que me mostrou e o que me fez buscar uma ajuda, e aí eu recebi esse diagnóstico que eu não conhecia. E o mais legal é que você encontrou uma forma de ajudar outras pessoas por meio do que você passou, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como funciona esse seu trabalho? Posso, claro. Desde que aconteceu isso comigo, eu notei que tem alguns fatores dentro do mundo empresarial, dentro do mundo corporativo, que são gatilhos, como você bem falou, que acabam desencadeando em nós, mesmo que inconscientemente, situações de estresse profundo, ou a gente não tem a habilidade necessária para lidar com aquilo, ou a gente não está preparado para aquela situação naquele momento. E eu comecei a me especializar nessa área, né? Quais são os pontos que levam as pessoas a adoecer dentro das organizações, dentro do mundo corporativo? Principalmente em empresas familiares, tem muito conflito, né? Acaba gerando muito conflito em empresas familiares. E eu comecei a ter uma clareza do que estava acontecendo ali, comecei a me qualificar para poder trabalhar com isso. Então, fazer treinamentos nessa área, fui buscar especialização na área de coaching, fui buscar especialização na área de desenvolvimento humano, de liderança. Trabalhei também com uma especialização na área de psicologia positiva para aprender a lidar com toda essa pressão, com todo esse estresse que a gente recebe, que são estímulos diários, né, externos, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E desde então eu desenvolvo consultoria para empresas que querem mudar esses quadros, para pessoas que querem se desenvolver para não chegar de fato à situação efetivamente de passar por um quadro desse, e também programas de coaching para pessoas que apresentam sintomas de burnout ou que podem estar entrando nesse quadro, para a gente ir resgatando ela antes que ela efetivamente tenha um problema físico, né? Que ela apresente uma lacuna física. Então a gente trabalha com as pessoas num preventivo disso, porque se a pessoa entra numa crise, se ela é diagnosticada, ela vai ter que fazer um acompanhamento médico efetivamente. E quais que costumam ser os motivos mais frequentes para a pessoa desenvolver isso? Assim? Olha, de tudo que eu tenho visto nesses últimos anos, o motivo, isso é uma conclusão pessoal, tá? É da minha experiência. O motivo mais frequente para a pessoa desenvolver a síndrome de burnout ou ela entrar num quadro de estresse crônico é quando ela está dentro de uma empresa ou dentro de um negócio que ela não pode ser ela mesma. Que ela tem que desenvolver um papel ali como se ela fosse uma outra pessoa. Então ela é forçada, às vezes, de uma maneira sutil, a ter outros comportamentos e a desenvolver outros comportamentos, que uma personagem. E essa pessoa não consegue manter esse personagem durante muito tempo, porque confronta os valores, né? Confronta os princípios, os propósitos. E toda vez que a gente confronta valor pessoal, princípio e propósito, a gente coloca a pessoa numa situação muito ruim e de pressão. Ela vai aguentar por um tempo. Ela vai aguentar ali alguns meses, mas excessivo, muito tempo nessa situação, ela começa a adoecer. Tem muitas empresas hoje passando por esses quadros, tem muitas pessoas passando por essa situação. Se tem aumentado gradativamente, porque hoje a gente está mais exposto, acho que por a gente pensar tanto em trabalho e
carreira pessoal, carreira profissional, e chegar aquele avanço pessoal, aquelas coisas todas. Tem aumentado a Muito. síndrome? Você tem visto? Sim. E assim, existe uma faixa etária disso? Ou... Como eu já tive, desde que eu fui diagnosticada e tratei, eu fiquei muito atenta com isso, né? E esse é um assunto que, como eu trabalho com executivo, com empresário, com lideranças de empresa, eu recebo muitas pessoas que estão dentro do mundo corporativo e que estão em situações de pressão, de tomada de decisão, de pressão, que tem uma rotina de trabalho exaustiva, né? Não é aquela pessoa que tem horário para entrar, horário para sair, às vezes ela tem que ficar mais, tem que se doar mais. E sim, isso tem aumentado muito. Já tem fontes que indicam que, por exemplo, uma das consequências da síndrome de burnout não tratada pode ser o desencadeamento de uma depressão, de um transtorno de ansiedade generalizada. Essas doenças, porque são doenças, elas já são hoje a segunda maior causa de afastamento médico e de trabalho no Brasil. Eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão começando a sentir alguns dos sintomas. O que a pessoa pode fazer, o que ela pode procurar para se sentir mais confortável, de aguentar mais, não sei, como assim, levar essa vida nova, né? Tá, é esse novo momento. Então, a primeira coisa, o primeiro fator para isso, quando a gente começa a sentir que a gente está desconfortável em determinada situação, é porque às vezes a gente não está se encaixando ali, né? Ou a gente não está cabendo naquela situação. Você começa a não ter um encaixe perfeito, você não está cabendo ali. Então, é a pessoa buscar autoconhecimento. O que está desconfortável? Por que é que ela está se sentindo daquela forma, naquela situação, né? O que está gerando esse desconforto e fazendo com que ela não tenha o prazer na atividade que ela faz, no trabalho que ela faz? O que transformou o que era prazeroso em uma obrigação e algo pesado? Num segundo momento, depois que ela concluir isso, olhar para dentro dela, entender o que está acontecendo, é muito importante ela ter uma rotina fora do trabalho. Então, praticar exercícios físicos é fundamental. Contato com a natureza, se é uma pessoa que gosta de natureza, que gosta de estar próximo a coisas que fazem bem para ela, está sempre... pelo menos ali 2, 3 vezes por semana ter a oportunidade de fazer alguma atividade ao ar livre, alguma coisa que vai trazer esse respiro para ela, né? Para ela conseguir se reconectar. Ter um hobby é fundamental, né? As pessoas falam, ai Dari, mas eu não tenho um hobby. Um hobby pode ser qualquer coisa que você goste de fazer, que não tem nada a ver com aquele assunto que você trabalha diariamente, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que gostam de pintar mandalas. Tem cliente que pinta mandala, tem cliente que gosta de ler como hobby, então tem uma série de leituras que eles fazem. Outros gostam de filmes, outros gostam de viagem. Então, encontrar alguma coisa que você goste e que vale a pena a sua atenção para você se dedicar para aquilo também, para ter essa pausa, essa reorganização interior, o equilíbrio perfeito, o equilíbrio. Também, eu queria agora que você passasse suas redes sociais pra gente acompanhar, alguém quis dar a sua consultoria, né? Claro, eu sempre coloco várias dicas lá então, relacionadas dá pra a isso. ficar de olho, hein? Dá pra ficar de olho. Então eu vou passar para vocês o site da nossa consultoria, www.resultcdh.com, e o Instagram também da nossa consultoria, que é Result Consultoria DH, tudo junto. Então, @Result Consultoria DH, e eu coloco bastante no meu pessoal também, que é facinho, @Dariane Gato. Quem entrar lá, Gato com 2 T's, quem entrar no @Dariane Gato vai acompanhar várias dicas, posts que a gente faz, de experiência que a gente tem com cliente, com empresa, que pode contribuir com vocês. Ah, que ótimo. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo, que foi um ensinamento. Agradeço. Vou ficar mais de olho agora, hein? Também, Se vou ficar de esquecer, olho eu te agora. lembro. Gente, o Fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.